Estamos de volta. Melhor e mais justo de hoje, debatendo a política nacional de cultura viva e como ela pode ajudar a incrementar as relações entre produção e consumo de cultura popular no Brasil. Para essa conversa estão aqui comigo Binho Riani Perinotto, assessor e consultor em projetos culturais, e Sérgio Mamberti, ator, diretor, produtor cultural. Terminamos o segundo bloco, eu deixei aqui já na agulha insinuada uma pergunta. A gente sabe que o tamanho do orçamento, dos investimentos e da prioridade dada à cultura nas políticas públicas brasileiras, tanto em nível federal, quanto estadual, quanto municipal, salvo raras e honrosas exceções, ela ainda está muito aquém do que deveria, mereceria e poderia ser no Brasil. E, no atual momento, a gente ainda vive uma conjuntura mais difícil, uma conjuntura de instabilidade econômica, de estagnação econômica, onde os investimentos ficam ainda mais parcos. A gente está vendo com a questão do ajuste fiscal, contingenciamento de recursos em todos os ministérios, não é um privilégio da cultura, mas também no campo cultural. É que no caso da cultura, como o nosso orçamento é um orçamento mais estreito, então isso cria realmente uma condição muito adversa justamente para que a gente possa dizer, depois não é. Nós temos que ter em conta que foram 12 anos de governo. Então, no governo anterior, governo Fernando Henrique, o orçamento da cultura para o Brasil todo era menor do que o da cidade de São Paulo. Entendeu? Então, nós chegamos aí a movimentar alguma coisa em torno de 5 bilhões, saindo de 200, no máximo 300... 5 bilhões. 5 bilhões. E na época do Fernando Henrique eram 300 milhões no orçamento direto, não chegava a isso, e tinha um pouco mais, fazia um pouco mais se você contasse com a lei de incentivo, que era, vamos dizer, o que sustentava a política cultural. Ou seja, era quase a única ferramenta de política uma ferramenta cultural absolutamente Brasil, elitizada e com todos os seus problemas. Com os problemas todos que ela tinha. Não, agora, o acesso é minúsculo, é só para o mainstream. Né? Tem uma fala do Juca que é interessante, agora já como ministro dessa gestão, que eu achei interessante, que ele fala que eu não lembro as palavras dele, mas era mais ou menos assim, um gordinho fazer um pouco de regime, tudo bem. Agora, você tem um magro e fazer um regime, aí é um problema de saúde que isso pode gerar. Que o Ministério da Cultura seria esse magro já. E aí tá fazendo regime no que tá magro, isso pode dar problema. Realmente, nesse momento, nós temos aí o ministro Juca Ferreira, ele está, vamos dizer, diante de uma circunstância de luta do orçamento de ampliação do orçamento, porque realmente as demandas que se criaram a partir do desenvolvimento do processo cultural brasileiro, elas deixam o Ministério da Cultura numa situação muito, eu diria, constrangedora. Então, eu acho que é um apelo que eu faço aqui publicamente à nossa presidenta, para que ela considere essa questão da cultura como uma questão estrutural mesmo, porque é a cultura que alimenta o processo político. E acho que num momento como esse, que a gente tem que ter um entendimento maior do que nós fizemos nesses 12 anos e do tamanho da nossa responsabilidade para dar continuidade a esse projeto, que está bastante ameaçado, eu diria, politicamente, porque as forças que são contrárias hoje, elas atuam de uma forma extremamente desigual, entendeu? A gente tem aí o problema da comunicação, que é um problema grave. A gente tem muita dificuldade. Então, a TVT, por exemplo, cumpre um papel importante no sentido de estar justamente divulgando e debatendo, e dando vamos voz, dizer, né? fora do mainstream aí, dando voz, porque todas essas grandes corporações têm só uma visão crítica do governo, esquecendo tudo que foi conquistado. Então, não podemos esquecer essas conquistas e de que a cultura foi um elemento absolutamente fundamental, e isso foi muito bem entendido pelo presidente Lula, que deu toda a força, e a presidenta Dilma procurou já também dar continuidade, mas ela já teve mais dificuldade, porque já pegou um momento diferente, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter
dentro dessa perspectiva, a importância, o programa Cultura Viva, todas as políticas da diversidade cultural, a diversidade cultural foi a base de todo o desenvolvimento da nossa política, e a diversidade cultural ela é vamos dizer, o esteio de garantia dos princípios democráticos. Então, de ver a cultura como um elemento fundamental para garantir a continuidade do projeto político que a gente vem implementando. Agora, como você fala de empoderamento da população brasileira, de trabalho de emancipação da sociedade brasileira, de diminuição de distância, das distâncias entre os mais ricos e os mais pobres, de diminuição das desigualdades, a cultura tem um papel estratégico absolutamente fundamental, assim como a educação, assim como cultura, educação e comunicação é um tripé absolutamente fundamental. E indissociável, né? Quando a gente está falando de cultura, estamos falando de educar, da educação do povo e da possibilidade das pessoas não só se informarem melhor, mas produzirem a comunicação, né? Serem protagonistas desse processo. Então, eu, como secretário de Política Cultural, a ministra Ana de Holanda criou uma diretoria justamente voltada para a área da relação educação e cultura, e ela, de uma certa maneira, na minha secretaria, que nessa época nós sintetizamos todas as atitudes, vamos dizer, todas as ações do Ministério, nós colocamos dentro dessa secretaria e fizemos, através do ministro Haddad, depois foi consumada durante a gestão de Aloysio Mercadante, esse pacto entre cultura e educação. Hoje, no Mais Educação, entendeu? O Mais Cultura na Educação é um projeto que está nas escolas públicas de tempo integral. Aí já num número muito grande, eu não sei, mas qualquer coisa em torno de... Mas também está com problema de repasse de verba nesse momento. Bom, tudo está com repasse. A conjuntura está difícil. Está uns 6 meses mais ou menos de atraso. O Sérgio falou muito, eu também, e o Binho está querendo falar e nós não deixamos. Fala, Binho. Não, até sobre isso também é isso. Tem uma questão de várias políticas que são interessantes, são importantes, mas também estão sendo prejudicadas pela questão orçamentária. E aí nessa área é bacana porque eu estou pelo grupo de trabalho de Escola Viva dentro da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura também. Então estou acompanhando essa defasagem que está acontecendo com mais cultura nas escolas e mais educação de modo geral. Está bem complicado. Mas que eu ia falar da educação. É parte do orçamento da educação, grande parte, sem dúvida, mas também teve um contingenciamento nesse processo, né? No campo do orçamento que vem do Ministério da Educação. Agora, o que eu ia falar que eu acho que é complicado é, em momentos de secura, você tem que pensar quais são as prioridades. E aí é uma questão política. E aí, olha lá, ministro Renato Janine Ribeiro, prestar atenção para as questões da cultura no Ministério da Educação. Não pode secar aí, né? O orçamento da cultura já é pequenininho. No Ministério da Educação, que tem um pouco mais de recurso, precisa dar força para os projetos. Certamente, e essa questão tem que ser prioritária. Sem dúvida. A gente não pode voltar atrás, entendeu? Que eu ia falar que tem também uma questão que é de prioridade, por exemplo, acho que tem que pensar, fortalecer os grandes eventos artísticos ou as culturas comunitárias, as culturas de base, que é essa que é a questão. Em momentos de secura, vai ter Olimpíadas em breve, por exemplo. Isso vai ser conflitante para os movimentos culturais. Os grandes eventos são bem-vindos, está tudo certo. A gente vive num país que tem no mundo do espetáculo, etc. Agora, os grandes eventos podem ser financiados pela iniciativa privada. Os grandes eventos têm condição de buscar financiamento privado, precisa menos... Com patrocínio, não como isenção de impostos. Isso, exatamente. Com investimento privado. Investimento. Né? E pode deixar... Aí isso dá um outro programa, viu? Aí faremos outro programa. Porque eu vou dizer uma coisa para você, quer dizer, eu que estou na atividade cultural, eu estou fazendo um espetáculo nesse momento, que até quero convidar as pessoas para assistirem o Visitando o Sr. Green aqui no Teatro Jaraguá. Nós estamos em cartaz até o final de julho, nos finais de semana, uma peça que aborda a questão da intolerância. Que dias e horários? É sextas, sábados e domingos. Sextas é às 21h30, sábados 21h, domingo 19h. E a gente aceita Vale Cultura e junto tem uma peça infantil que é baseada num tema indígena do grande Daniel Munduruku, que tem uma editora, já que recebeu a Ordem do Mérito Cultural,
E a gente tem tido aí, justamente dentro essa peça, ela enfoca justamente o problema da aceitação do outro e da intolerância com relação à questão religiosa, ao preconceito como de uma forma geral. Então também tem um caráter político e social, mas é uma comédia e uma peça que também tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente, para poder fazer uma peça de 2 atores, os recursos que a gente já movimentou são bastante consideráveis e dão uma estabilidade para a peça, para que a gente não possa depender da bilheteria, porque a bilheteria hoje ela é um elemento que não sustenta. Não sustenta. Então, a atividade artística ela tem que encontrar meios de financiamento. Infelizmente, a iniciativa privada no Brasil ela quer absolutamente, vamos dizer, que o Estado também subsidia ela, entendeu? O tempo inteiro. E tanto eu quero até o ministro Juca Ferreira, foi na gestão dele que se criou o projeto do Procultura, que está aí empacado no Congresso, porque não caminha adiante, justamente porque há uma mobilização desses lobbies corporativos, no sentido de que tem uma pontuação para a isenção absoluta aí. Tem, na questão orçamentária de financiamento, tem uma outra que também está empacada, que é a PEC 150 também, né? Que virou a lei da cultura. O pessoal mudou algumas questões dela. Que é a garantia de 2% pelo menos para a cultura no âmbito federal. Sem contingenciamento, entendeu? Então são 2% do PIB. 2% do orçamento geral da União, no caso no federal, 1,5% nos estados e pelo menos 1% nos municípios. É tudo pelo menos, então, né? Nos pelo menos, mas tá, como o Sérgio falou do Procultura, que é a mudança da Lei Rouanet. A ministra Dilma, quando era ministra de Lula, no pré-sal tem, junto com a educação, tem uns 10% aí que iriam para a cultura. Isso garantiria aí alguma coisa em torno de trilhões, um volume grande, entendeu? Mas muitas vezes as pessoas pensam só na cultura como a cereja do bolo e não pensam na cultura como a gente está discutindo aqui, no aspecto, vamos dizer, de construção do próprio processo de relacionamento da sociedade. Aliás, falando, a lei então, pensa na cultura apenas como evento, como o ponto final, como produção, como entretenimento, isso que as pessoas veem na televisão, isso que as pessoas veem na publicidade dos grandes espetáculos teatrais, musicais, circenses, etc. Muitas vezes, inclusive, vinculados e com capacidade de buscar recursos internacionais, porque parte dos espetáculos musicais, por exemplo, são patrocinados ou trazem grupos estrangeiros. Esse campo do entretenimento, que movimenta volumes grandes de recursos, podem ser integralmente patrocinados como investimento pela iniciativa privada. É preciso, inclusive, regulamentar isso, a meu ver, e guardar o orçamento. O Procultura tem um desafio grande. Esse é o desafio da lei. Esse é o desafio da lei. Porque, sabe, que muitas vezes isso cria um embate muito grande aí em termos dos interesses, porque o financiamento da cultura, ele as 3 grandes vertentes que movimentaram toda a política cultural brasileira nesses últimos 12 anos, que se baseavam na diversidade cultural, era o simbólico, que é o da criação, o da cidadania, que é o da garantia dos direitos culturais, e o da economia da cultura, entendeu? Que, infelizmente, não tem ainda uma priorização dentro do Ministério. A ministra Ana de Holanda criou a Secretaria da Economia Criativa, mas me parece que ela foi desmobilizada agora, né? Eu não sei. Está numa reformulação o Ministério. Mas tem uma reformulação. Ainda está nos 6 meses, né, dessa gestão. Eu não sei como é que vai ser trabalhado isso, mas certamente é uma questão fundamental que as cadeias produtivas a gente possa ter uma visão onde que não seja dentro de um viés economicista, onde o lucro seja preponderante, entendeu? Eu acho que aí tem que ser essa economia
da cultura mesmo, uma economia que privilegie entender o processo que fazer, cultural. produzir cultura não é fazer negócio. Exatamente. Embora você possa até como subproduto ter negócios na cultura, mas a cultura Mas não o é, CD, não é o que move, né? é. Não é, a cultura não é um negócio, a cultura é uma produção de um país. A gente quer inventar o nosso país, nós temos que É um fazer. Eu me lema, lembro né? que, olha, em 94, no É um período, lema. o programa de cultura como Invenção do Futuro, que era o programa de Lula em 94, que nós participamos e concretizamos, nós demos para o ministro Verfort, que seria o ministro do governo Fernando Henrique, A proposta. por iniciativa do presidente Lula, olha, essa é a contribuição do PT para esse novo governo. O Entendeu? governo Fernando Henrique. Governo Fernando Henrique. E aí o ministro Verfort, ele lançou na Universidade da Bahia, eu estava presente, a primeira brochura do governo Fernando Henrique, Cultura é Bom Negócio. Aí foi uma vaia, Que era assim, descartando que ecoou pelo Brasil inteiro, colocou como entendeu? contribuição, Ou né? seja, ele usou muitas vezes do nosso discurso e para construir uma política absolutamente ao invés. É a ideia de transformar produção cultural em mercadoria, Sim. quando na verdade é isso, que ninguém está negando a condição mercadológica que grande parte dos produtos culturais tem, mas isso é uma consequência e não um ponto de Não, partida. você veja, aí tem uma diferença entre França e Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos não tem Ministério da Cultura, porque eles veem cultura apenas como entretenimento e business, entendeu? E já na França, por exemplo, o Ministério da Cultura é um ministério estruturado. Muito forte. Muito forte. Mas, mesmo assim, nós estamos adiante nesse sentido, porque a gente tem uma compreensão. A cultura lá é vertical, é definida pelo Estado, enquanto que a nossa é uma política consensuada. Que estamos construindo. Fala, Binho. Não, eu queria falar, para a gente não fechar. perder essa questão orçamentária, que é o avanço da lei, que é o mote da gente veio convidado para cá. Nesse debate aqui. Ela também dá respaldo para reivindicações. Porque se você tem uma lei, você tem que cumprir alguma dessas ações, tem que ter orçamento para isso. Então, nos planos plurianuais, nas leis orçamentárias, passa a virar mais um argumento de luta. Uma ferramenta. Como ferramenta. Para cavar Porque não adianta mais recursos. ter a lei e não ter um orçamento para a lei ser implementada, né? Tá certo. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Essa conversa foi muito importante para mim, inclusive, muito esclarecedora para mim. Tenho certeza que foi para quem está nos assistindo, a quem também agradeço de você ter nos acompanhado até agora. O Melhor e Mais Justo fica por aqui, infelizmente, mas a gente voltará a discutir cultura como temos feito em vários programas. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.